A palavra do Senhor diz em Salmos 34, a partir do versículo 2: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quando a palavra fala minha alma se gloriará no Senhor, quer dizer o seguinte: eu vou buscar a minha glória na presença de Deus. A minha glória quer dizer o quê? A honra, né? A glória do Senhor, ela vai me iluminar. A glória do Senhor, ela vai me preencher. A glória do Senhor, ela vai me direcionar. Então, a glória do Senhor, ela vai me abençoar. Eu não estou buscando a glória dos homens. Eu estou buscando a glória do Senhor. E essa glória vai trazer o quê? Sobre a minha vida e sobre a sua vida? A honra. A honra do Senhor. E a palavra continua: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então a palavra está dizendo aqui: quem vai ouvir a Deus? É o irado? É o bravo? É o resmungão? É o indignado? É o raivoso? Não, a Bíblia está falando que é um manso. Então eu preciso ser mansa, eu preciso buscar a calmaria, eu preciso buscar a mansidão para ouvir a Deus. Ah, Ana Paula, quer dizer que se eu estiver brava, chateada, eu não vou ouvir a Deus? Não, você vai ouvir a sua carne. Porque a palavra fala, né? Deixai a ira, abandona o furor. Então, a palavra está falando: quando você estiver no estado de mansidão, você estiver calmo, você estiver tranquilo, você ouvirá a Deus. Por isso que você não ouve a Deus se você ficar aflito, se você ficar muito preocupado com tudo, se você tentar resolver com a força do seu braço. Não. Você deve se acalmar, você deve parar para ouvir Deus falar no seu coração. E aí, então, depois que você ouvir o Senhor falar ao seu coração, trazer direção para a sua vida, a palavra diz: e se alegrarão. Então, a verdadeira alegria, ela virá sobre você quando você se acalmar, quando você parar para ouvir Deus falar ao seu coração e trazer direção para você. E aí você se alegrará. Por quê? Porque o Senhor, ele vai aplanar os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas, que quer dizer o quê? Ele vai te mostrar exatamente o que você deve fazer, o que você deve falar. Ele vai te mostrar. E a palavra continua: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O Senhor está falando, você está chamando os seus amigos, a sua família, aqueles que estão ao seu redor para adorar a Deus com você, para orar, para falar das coisas do Senhor, ou você tem chamado as pessoas para falar mal ou fofocar dos outros? O Senhor está falando aqui: engrandecei ao Senhor comigo, ou seja, se ajunte para ouvir a palavra de Deus e falar dela, né? Se ajunte para buscar o reino do Senhor e não para ficar falando da vida do outro, porque isso não vai te ajudar, não vai. Enquanto você olha para o outro, sua vida está passando. E juntos exaltemos o seu nome. Por que juntos exaltemos o seu nome? Porque quando a igreja se reúne, nós como igreja, né? Nos reunimos para adorar a Deus, Deus, ele vem com uma bênção gloriosa, ele vem e ele se derrama no nosso meio, porque nós somos a casa de Deus. Se a oração de um justo muito podem ser os efeitos, imagina a oração de 10, de 2, de 3, né? E a palavra fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Continuando, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então busca a Deus e Ele vai te responder. Para de ficar perguntando para um, para outro, para um, para outro. Ah, Ana Paula, não posso perguntar agora para ninguém. Não pode. Mas primeiro pergunta para Deus. Primeiro ouça dEle o que Ele tem para te falar. Ouça dEle a direção para sua vida, porque foi Ele que te fez. Não foi o seu vizinho, não foi aquela pessoa que está do seu lado que te fez. Foi ele, então é ele que sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu quero conversar com meu amigo, eu quero contar minhas coisas. Pode contar, mas primeiro conta para Deus. Fala com Deus, pergunta para Deus, espera em Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Busque a Deus, que Ele vai tirar essa angústia do seu coração, Ele vai trazer a paz, Ele vai tirar essa tristeza do seu coração, Ele vai trazer a alegria, porque Ele é a alegria, Ele é o amor. A palavra fala: a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele vai te livrar. A palavra diz: não temas, não temas. O Senhor sempre fala na palavra para a gente não temer, porque nós não precisamos temer, nós temos que
ter a paz no nosso coração, que excede todo entendimento. Ah, Ana Paula, mas como que eu vou ter essa paz? Eu não sei como que eu busco. Na presença do Senhor. Olha para Ele. Esteja na presença dEle, na direção dEle. E a palavra fala, olharam para Ele e foram iluminados. A presença de Deus, ela vai te iluminar. Ela vai iluminar o seu caminho, ela vai iluminar a sua mente, ela vai te trazer direção e você vai agir com propriedade, com autoridade, porque Deus falou para você fazer. Ah, mas o fulano falou que não é para eu fazer. O fulano falou, mas o que Deus falou para você? Você tem que fazer o que Deus falar, porque é para você fazer. E olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, quando você vai para a presença de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para você, a direção que Deus tem para te dar, você não ficará confundido. Não ficará. Você vai ter a certeza do que você está fazendo, porque foi o Senhor que mandou você fazer. Foi o seu Deus. E a palavra continua, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Sempre que você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Às vezes você fica aí pensando, mas eu estou orando, será que a minha oração passou do teto? Não, não pensa assim. Não pensa, porque o Senhor está falando aqui na palavra. Sempre que eu orar, que eu buscar, Ele vai me ouvir. Então, quando vier esse pensamento, Deus não ouviu a minha oração, repreende e fala, não, Deus ouviu sim a minha oração. E você fala em voz alta, para sua mente ouvir, que Deus ouviu e que você acredita que Deus ouviu, porque a nossa mente às vezes mente, viu, gente? Sei que é um paradoxo, mas é a verdade. E o salvou de todas as suas angústias. Então, quem vai te salvar é o Senhor. Quem vai te livrar de tudo isso que você está vivendo hoje é o Senhor. Quem vai te sustentar é o Senhor, porque Ele te chamou no ventre da sua mãe. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Então, confia nele. Essa angústia aí que você está sentindo nada mais é do que a falta de você parar e buscar para ouvir a voz do Senhor. Então, para. Se hoje você ainda não parou para ouvir a voz de Deus, faz o que o Senhor está falando nessa palavra. Para. Acalma a sua alma. Fique na mansidão. Respira. Busque a Deus, porque Ele já te ouviu. Ele já te ouviu. Só de você pensar, Senhor, eu preciso de Ti, Ele está te ouvindo. Ele já te ouviu. Ele ouve você em todo o tempo. Ele vê você em todo o tempo. Tanto que a palavra fala, as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para nos abençoar. Os ouvidos de Deus, eles não estão tampados, mas eles estão abertos para nos ouvir. É você que não está falando, é você que não está se voltando para Deus, é você que não está parando. Então aquieta a sua alma, né? Tem até aquela música do Ministério Zoe que fala, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Mas você só vai ouvir a voz do Senhor quando você se aquietar. A palavra que fala, calma, se aquiete, descanse, pare, confie, busque nele. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te trazer a solução. E Ele vai te iluminar, e Ele não vai te deixar confundido, e Ele vai te salvar, e Ele vai tirar essa angústia do seu coração. Então ouça essa palavra que o Senhor está falando. Eu estava lendo a Bíblia, o Senhor começou a falar comigo, e eu falei, meu Deus, eu preciso gravar essa palavra. Então, que Deus fale com você, e que você ouça o Senhor através dessa palavra, que você pare aonde você estiver, e se volte para Deus, e se conecte com Deus, e descanse, e se acalme, e respire. Amém? Porque a palavra do Senhor continua aqui no Salmo 34, dizendo no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. O que é provar, gente? Busque, confie, faça a sua parte, e você vai ver como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você tem parado para orar? Para colocar a sua vida diante dele? Ou você tem corrido para tantos lugares e não tem corrido para Deus? Então essa foi a palavra de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te traga a paz que excede todo entendimento e que te encha da mansidão, porque os mansos ouvirão o Senhor e se alegrarão. Amém? Que Deus te abençoe.